Salve, salve, galera ligada aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Tá começando mais uma edição do Podiocast, o meu, seu, nosso podcast que debate tudo do mundo das duas rodas. E finalmente começou, tivemos a primeira etapa da temporada 2026 da MotoGP nesse último fim de semana, GP da Tailândia, que olha, deixou todo mundo surpreso. Nenhuma Ducati no pódio, Marc Marquez abandonando. Tivemos vitória da Aprilia, as 4 Aprilias indo muito bem. Será que tudo aquilo que a gente via na pré-temporada não necessariamente vai se traduzir esse ano na pista? E tivemos também a estreia de Diogo Moreira estreando nos pontos. Tem uma estreia histórica para o piloto brasileiro. E para fazer o programa dessa segunda-feira, vocês já estão vendo aqui comigo, Felipe Mota, apresentador da ESPN. Salve, Felipe. Tudo bem, Guizão? Tudo Fala, bem. Fausto! Tudo bem, Fausto? Fausto Macieira, comentarista da MotoGP na ESPN. Fausto, um podcast mais do que especial, né? Voltamos a ter um brasileiro na MotoGP e um brasileiro que já pontua na estreia. É isso. Alô, Guilherme Longo, Felipe Mota. Salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil. Começando de mão no fundo da temporada, e a gente tinha previsto isso aqui no podcast, né? Meta para o Diogo na primeira etapa, pontuou, né? Pontuou, fez 13º no sábado, 13º no domingo, esteve na zona de pontos, e uma corrida que mostrou que teste é teste, treino é treino, mas prova, corrida, valendo pontos, é uma coisa completamente diferente e muito imprevisível. Vamos começar com isso que o Fausto falou, teste é teste, corrida é corrida. A gente viu na semana anterior a pré-temporada da Tailândia e falava assim, não, o Marc Marquez foi o terceiro, mas continua sendo o favorito. O que a gente vê depois da primeira etapa? Pedro Acosta, líder do campeonato com 32 pontos, uma KTM. Depois a gente tem 4 Aprilias, Marco Bezzecchi em segundo, vencedor do GP, mas abandonou na sprint, 25 pontos. Raul Fernandes, Trackhouse, Aprilia, 23. Jorge Martin, quarto colocado com 18. Ayogura com 17, Brad Binder da KTM em sexto, e a primeira Ducati, Felipe Mota, é apenas Fábio de Gianantonio. Como explicar o que aconteceu esse fim de semana? Aonde esteve a Ducati esse fim de semana? A Raul. A Tailândia é nossa, grita a Aprilia. Fala aí, cara, que primeira etapa interessante, né? Para debate, para análise. É importante dizer, eu não gosto de se, mas se o Marquez não tivesse o problema ali na roda / pneu, ele estaria no top 5, nessa relação, mas estaria só ele, né? Estaria Marquez / Ducati, não a Ducati. A Ducati nitidamente estava atrás. E para mim, nitidamente, a Aprilia estava à frente. Então assim, a KTM liderar, mérito dela, claro, / Costa. Tudo bem, o Binder tá aí em sexto e tal, mas pra mim ficou muito nítido. Se eu sou Ducati, a reunião nossa da Ducati aqui é na nossa lousa, assim, a Aprilia e o símbolo, sei lá, da caveirinha, assim, perigo, porque você olhava a corrida da Aprilia, era enxame. E aí quando você vê enxame no sentido de abelhas, assim, elas vindo juntas, zumbindo na sua cabeça, e de um jeito que você fala, não, aqui é a realidade, isso aqui é moto. Porque não é um cara num dia feliz. Porque assim, o Binder tá aí em sexto, mas ele foi coadjuvante no fim de semana, amealhando pontos aqui e ali. O Acosta foi protagonista. Então beleza, Acosta / KTM na primeira etapa é um binômio de sucesso. Agora a Aprilia era arrastão. Era arrastão no final, a Ogura, top 5. Ele veio passando. E a Ducati ali, né? Eu falei do Raul, da Aprilia seria aquele não! A Ducati desapareceu. Então, assim, é realmente um sinal de alerta de uma Ducati que eu acho que vai somar bons resultados, mas que olha a Aprilia e fala, isso é legítimo, não é um acaso. A Aprilia veio pro jogo e veio forte. Não é o Bezzecchi incrível, mas é a Aprilia, é o enxame, e aí permite olhar e falar, não, há uma diferença aqui. Ô Fausto, é muito interessante esse começo de campeonato, né? Porque a gente tem um Bezzecchi que faz a pole position, teria conquistado mais pontos, possivelmente seria o líder do campeonato se não fosse a queda na sprint. A gente tem um Jorge Martin que ninguém esperava que fosse andar forte desse jeito, e mesmo a dupla da Trackhouse. A Aprilia conseguiu colocar
todos os seus pilotos no top 5 da corrida. Pois é, assim, a Aprilia foi a sensação do momento. Mas quem lidera é a KTM. Né? A KTM lidera. Contingencialmente? Contingencialmente. Sim. Né? Aquela disputa com o Marc Marques, a meu ver, não era punível, pelo que a gente já viu no passado, mas já notamos que as condições de avaliação agora são outras, são mais rigorosas. E isso acabou levando à punição do Marques, numa manobra que já foi feita por vários outros pilotos, o próprio Acosta. O Acosta fez no Binder, né, no aquecimento, e a gente já viu isso outras vezes na própria corrida. Por que a ação do Marques foi punida e a do Alex Marques não foi? Não sei. Porém, aquela situação, que a meu ver não deveria ser punida, tirou 3 pontos do Marques, que ficou com os 9 da segunda colocação. O Marco Bezzecchi, se não tivesse caído, é o si que o Felipe falou. É o si e tal. Se o Marques não tivesse tomado a punição e se não tivesse furado o pneu, passado em cima da zebra, a zebra bastante íngreme ali e que acabou embeiçando, né, amassando a roda dele e esvaziou de uma vez, ele poderia ter brigado pelo menos pela terceira posição, quiçá pela segunda posição, e seria o líder do campeonato. Né? Mas também seria contingencialmente. Né? Também não seria aquele Marques avassalador do ano passado. Sim. Por quê? Porque ele não está 100% fisicamente. Aliás, ele está. Porém, ele mesmo disse que ao longo das quedas, milhares de quedas que ele já sofreu, ele consegue voltar aos 100%, mas os 100% vão diminuindo. Não são os 100% de 2013, não são os 100% de quando ele tinha 20 anos. Né? Agora ele tem 33. Então, essas sequelas de acidentes o tornam mais fragilizado, mais vulnerável, não tem aquela capa de ferro que ele tinha até 2020. Né? Então, o Acosta aproveitou muito bem isso, aproveitou também os erros que o Bezzecchi falou, fiz um pequeno erro com um grande prejuízo. Fez mesmo. No domingo ele recuperou, fazendo pontuação máxima, mas ele caiu 3 vezes no sábado. Então, isso tudo pode mudar o norte da corrida, o resultado, e o resultado está aí. Né? A KTM, que venceu na punição do Marques, e quando foram para a zona de medalhas lá para receber o troféu, o Marques, a medalha, né? O Marques falou assim, aí, você é líder hoje, amanhã, dizia assim, amanhã eu vou passar por cima. Não passou, né? Não passou, mas poderia ter chegado em segundo. Não passou, mas por cima do Acosta poderia ter ultrapassado. O Acosta estava na briga, ele, Martim, Raul, pela terceira posição, né? Porque o Raul estava em segundo, mas depois o Raul foi recuando e ficou presa da turma que vinha brigando ali. E lá na frente, o Bezzecchi foi absoluto. Então, a Aprilia é a moto do momento. A gente tinha visto isso ensaiado nos testes e vimos na sexta-feira, foram 4-4 Aprilia e Ducati, né, quebrando a vitória do Bezzecchi e a ausência de uma Ducati no pódio, acabou com uma sequência de pilotos no pódio que existia desde 2020, desde Valência, no Grande Prêmio da Europa, naquela temporada maluca que foi 2020 por causa da pandemia. Mas o fato é que a Aprilia chegou e a KTM chegou. A KTM vai desembarcar no Brasil como líder do Campeonato Mundial. O Acosta vai desembarcar no Brasil como líder do Campeonato Mundial. Coisas inéditas, ambos fatos inéditos. Preocupação da Ducati centrar muito em cima, repetindo a Honda, né? Temos o melhor piloto. Então, beleza, temos o melhor piloto. Não está sendo suficiente, porque o melhor piloto não está na sua melhor fase. Está com lesões acumuladas e pode, inclusive, forçar esse contrato de 1+1. Acho que não vai acontecer. Acho que o Marques vai querer provar o que vai ser 2027. Porém, o passeio que foi 2025 não deve se repetir em 2026. E a gente já viu na primeira etapa que foi um pesadelo da Ducati. O Didi da linha aparecia puxando a barba lá e tal, porque foi muito diferente do que eles tinham planejado. Mas o que é bom para o espetáculo. Pode ser ruim para eles lá, né? Mas é bom para o espetáculo. E isso é o principal para nós, né? Que a gente não tem preferência por esse ou por aquele. A gente quer ver competitividade. E a competitividade vai ser bem maior do que foi no ano passado, o que é de bater palma.
O Fausto falou, né, sobre a sequência de pódios. A Ducati quebra uma sequência que vinha desde 2021, desde o GP da Grã-Bretanha de 2021, que a gente teve naquela ocasião em Silverstone um pódio. Vitória de Fábio Quartararo com a Yamaha, Alex Rins em segundo com a Suzuki e Aleix Espargaró em terceiro com a Aprilia. Todas as corridas desde então a gente teve pelo menos uma Ducati no pódio. A gente está falando de quase 5 anos de uma sequência em que todas as corridas tinham pelo menos uma Ducati no pódio de qualquer equipe que seja. Felipe, você falou mais cedo, né? É uma luz de alerta que se liga para a Ducati. Só falando, em 2020, no Grande Prêmio da Europa, não teve nenhuma Ducati nos top 5. Então, essa é a primeira marca. A segunda é a que você falou. Não, é uma luz de alerta, eu acho total, porque o ano passado não, os últimos anos, a gente tinha uma Ducati sobrando com moto velha. Ah, mas era o Marc Marques. Não, o Alex Marques também foi bem com moto velha. Então a gente olhava ali, Bagnaia, Didiano Antônio, Morbidelli, Alex Marques. Estamos falando de pilotos capazes. Se um ou outro tá mal, mas o outro tá em... Não, a gente não viu isso. A gente só viu o Marc andando. E aí entra nessa coisa que o Fausto falou do 100% dele ser um 100% abaixo do antigo 100% dele. É tipo bateria de iPhone, né? Com o tempo vai caindo a capacidade. A capacidade, exatamente. Dura 2 dias no começo, depois de 2 anos que você tem o iPhone, ele com 6 horinhas você já tá pedindo um carregador na redação. Gente, alguém trouxe o carregador aí que eu esqueci, o Shrink tá aqui, eu roubo o carregador de E aparece 100%, só que... É isso, Exato. Exatamente, aparece 100%, não é que vai até 87%. Então, sem dúvida. Eu tenho uma pergunta pro Fausto, pra gente debater, que é assim, Fausto. Primeiro, eu me empenho muito a trazer para a MotoGP também, ao mundo de motos, um público de Fórmula 1. Então eu vou fazer uma pergunta que é muito sobre carros espelhando a motos, que é: como que é a capacidade de desenvolvimento das montadoras de uma etapa para outra? Porque na Fórmula 1 a gente já viu há 2, 3 anos a McLaren está em último e no meio do ano já está ali no top 4, assim, porque um carro é muito complexo, tem várias aletas, tem vários asa traseira, asa dianteira, asa traseira, cada configuração aerodinâmica para a pista. Então, assim, por que eu estou fazendo essa pergunta? O que cada montadora pode fazer de corrida por corrida, na sua opinião, para que esse cenário da primeira prova não seja definitivo? E outro, cada pista tem uma característica tanto de layout, quanto de clima, temperatura ambiente e uma série de coisas. Quanto o que a gente viu na Tailândia, é definitivo. 2, quanto que a gente viu na Tailândia pode ser um cenário propício ao que aconteceu na Tailândia. Chegue aqui no Brasil ou em outra pista, o cenário deu uma bela embaralhada. Pois é, a exceção da Yamaha, eles não podem mexer no motor. Eles homologaram as suas carenagens 25, 26, e a 25 é muito 24, então eles estão todos usando carenagem frontal 24, 25 com 2 variações, né? O duto, né? E as canaletas laterais. E a rabeta está liberada, tanto que eles podem modificar a rabeta. O Raul Fernandes tinha uma rabeta que não faz tanta diferença, mas qualquer coisa ali, qualquer milímetro, qualquer milésimo de segundo ajuda ou atrapalha. Eles têm opções infinitas de rabeta. Tem 2 opções da aerodinâmica lateral e 2 opções de aerodinâmica frontal. Todos optaram pela frontal 24. Né? E você pode homologar 2, mas você pode homologar 24, 25, 24, 26, 25, 26. Então as motos estão todas meio nessa mudança. Mas motor não pode mudar. Né? Então, poucas possibilidades a Ducati vai ter de fazer frente à revolucionária aerodinâmica da Aprilia. Inclusive, que você falou da Fórmula 1, com aquele duto extra, o duto extra que entra pela frente da moto, passa pela lateral e o piloto com o cotovelo, ele fecha ou abre aquele duto que foi inaugurado pela McLaren em 2010 e foi proibido. Foi proibido porque para o piloto de Fórmula 1 fazer esse movimento de abrir e fechar com os braços, porque não pode ser aleta, não pode ser nada disso, ele tinha que tirar a mão do volante. Na moto, não, a posição é muito natural, né? É o antebraço, né? E o cotovelo apoiado ali. Quando ele tira esse apoio,
o fluxo de ar passa direto. Isso chamava duto F, né? Duto F na Fórmula 1. E a Aprilia foi a que mais investiu em 2026. A Ducati achou que era suficiente porque ela já tinha, fez pequenas modificações, trouxe uma GP26 muito boa, que de certa forma retrocedeu a 2024, ficou mais 2024 que 2025, um mix disso tudo, mas achou que era suficiente. E não era, porque a Aprilia, surpreendentemente, porque tem um orçamento menor, apostou tudo em um título na 1000. Apostou tudo em um título na 1000. E tem condição de conseguir vitórias e brigar pelo título na 1000, né? Com inovações como essa, como a colher dupla que eles apresentaram também, como a aleta porco-espinho, como a aleta aerofólio, estilo Fórmula 1. Então eles têm liberdade, usaram essa liberdade, gastaram muito bem os seus recursos, aperfeiçoando a moto, porque 2027 é um mergulho no escuro. Então, eles falaram, é tudo ou nada em 2026. Tem 2 pilotos velozes, tem um piloto querendo mostrar que merece ficar, acho que não vai ficar, mas quer mostrar que pode vencer novamente, que foi campeão do mundo, não foi à toa. Então, eles abafaram a Ducati. A Ducati levou um susto, tomou um jato de água fria. E no meio disso, para melhorar ainda mais, para temperar ainda mais as coisas, a KTM melhorou. E o Acosta está obcecado em vencer. Venceu! Nunca tinha vencido nem sprint, venceu e lidera o campeonato. Fez uma soberba corrida sprint, foi beneficiado pela polêmica, mas que a gente não vai discutir, porque são as regras, as novas regras, e no domingo fez uma segunda posição importantíssima, né? Atrás do Marco Bezzecchi, que foi intocável no domingo, porém já tinha feito o erro no sábado. Então, com isso, a Aprilia vai desembarcar no Brasil como favorito, porém, a líder é a KTM e o líder é Pedro Acosta. E a Honda teve, até o Mir ter um problema, a Honda estava brigando pela 7ª posição, estava nos top 10, então a gente espera que a Yamaha avance. A Yamaha, depois da corrida, só falou o Paolo Pavesi, os pilotos não puderam falar, provavelmente para não ficar declarações discordantes, né? Mas a Yamaha vai evoluir, o Toprak Razgatlioglu vai testar em Jerez nos dias, acho que 11 e 12, antes de vir para o Brasil. Então eles querem avançar, todos querem avançar, mas efetivamente avançaram. A Aprilia em primeiro lugar, a KTM em segundo lugar, e a Ducati ficou para trás, ficou muito para trás. Mas é apenas a primeira de 22 corridas, 44 corridas, faltam 42, tudo por acontecer. Mas o Brasil também é um mergulho no escuro, né, o Felipe, Guilherme, porque Sim. Ninguém sabe como vai ser. Não, sem dúvida. Tentando ver o copo meio cheio para Ducati / Marques, porque eu não acho que o outro piloto da Ducati possa ver copo meio cheio nenhum, Sim. Vamos supor que esse cenário da Tailândia seja, se não replicável durante todo o ano, mas 80% das vezes algo parecido. Se tem uma coisa boa, é ver essa trocação. Porque vamos lá. O Acosta sanguinário, ótimo, não vai ganhar todas. O Bezzecchi não vai se sobressair na Aprilia nadando de braçada o tempo inteiro. Sim, já deu pra ver que o Martin andou bem. Sim. Entendeu? Isso sem falar dos outros, né? A gente viu, tava todo mundo ali. Foi muito dominante o Bezzecchi. Pode ser que ele se sobressaia mais vezes? Me parece que é o caso. Só que o Marques é um cara capaz de tirar o coelho da cartola. A única coisa ele vai ter que guiar a 110%. Quando você guia a 110%, aumenta a sua chance de cair, aumenta a sua chance de fazer besteira, porque ele vai ter, não vai ter como. Mas a única coisa que é bom a gente sabe que ele é um cara capaz de estar em top 5, top 3, mesmo que a moto não esteja, o tempo inteiro. E os outros vão se embaralhando. Então, para ele, o segredo vai estar nesse bolo o tempo inteiro. Então, assim, vamos supor que ele toda a corrida seja top 3, mas não ganhe. Torcer para que a corrida do Bezzecchi ganhe, na outra ele vai ser quarto. É que a gente não sabe ainda isso. A gente não sabe Sim. Qual é o piso. A gente já viu o teto. O teto é alto dessa Aprilia. Mas qual é o piso? Será que vai ter corrida que em condição normal o cara é sexto? Não sabemos. Então um copo meio cheio dele é imaginar
5, 6 ali andando, e na capacidade que a gente sabe que ele tem, ele toda hora estar lá e os outros estarem se embaralhando, né? Vamos ver. Fausto, a gente falava até semana passada Marques favorito pro título. Dado o que a gente viu nessa primeira corrida, pode ser a briga pelo título mais difícil da carreira do Marques até agora? Talvez sim, mas eu acho que o Marques continua favorito ao título. Lendo essa posição que o Felipe acabou de dizer, por exemplo, Brasil não tem favorito. Quem vai chegar embalado? Pedro Acosta, né? Vamos ver como a KTM está rendendo bem de reta, né? Vamos ver como é que ele vai aprontar lá. Não sei se o Marques pode ganhar, mas pode fazer pódio, como faria, fez medalha de prata no sábado e poderia ter feito perto, digamos que ele não conseguisse chegar no Raul, coisa que acabou acontecendo em relação à Costa, mas chegasse em terceiro. Ele estava ali, porque ele tinha os 9 pontos. Se ele chegasse em terceiro, quanto ele faria? 16 pontos, mais 9, 25. Empataria com o Bezzecchi, que caiu 3 vezes. Porque o problema é que todo mundo erra, vence quem erra menos, né? O Bezzecchi jogou a vitória, os 12 pontos de vitória de sábado, fora, né? Não precisava, né? Não precisa. Porém, é fácil falar aqui, né, no ar-condicionado, sentado, e eles lá lutando. Acho que o Marques vai limitar os danos que foram grandes, especialmente no domingo, né, ontem, no Brasil, e vai para o Texas. Qual é a terceira etapa? O Texas, uma semana depois. No Texas, vai ser difícil de Acosta, Bezzecchi e companhia ganharem do Marques, né? Vai ser difícil. Acho que ele tem grande chance no Texas. E aí a gente vai para o Catar, né? Aí a gente vai para Jerez. Aí começa a sequência, como o Felipe disse, o Alex Marques disse isso, vai ter corrida que eu vou ser 8º, mas vai ser corrida que eu vou estar no pódio. E foi assim, pensando de corrida em corrida, que eu me aproximei do título. Aí quando eu vi que eu estava perto do título, eu comecei a pensar no título e não pensar na corrida, e entrei em declínio. Então, acho que o Marques tem experiência suficiente para lidar com essa limitação, que é uma limitação visível. Ele não está bem, né? O Raul Fernandes também não está bem. O Raul Fernandes disse que machucou o ombro direito, né? E não operou. Porra, por que não operou, bicho? E agora ontem ele estava com dificuldade imensa e disse que não tinha força e tudo mais, como o Marques também disse que não tinha força. Então todos têm as suas sequelas, todos têm as suas mazelas, e vai vencer quem erra menos. Acho que o Brasil não vai ser medida, porque o Brasil vai ser um mistério para todos eles. Porém, a gente vai ver quem está com a moto mais no chão, lá nas curvas de Goiânia. Vai ser realmente espetacular, porque todos têm chance de fazer uma boa corrida, de subir ao pódio em Goiânia, território desconhecido para eles, pelo menos na vida real. Pode ter no videogame, pode ter as corridas de antigamente, das 500, mas hoje Goiânia é um mistério para todos, o que deixa as coisas ainda mais interessantes para nós. Aliás, um parêntese informativo, né? O Fausto citou o GP do Catar. A MotoGP diz que está monitorando a situação ali do Oriente Médio e não fala ainda, não considera a possibilidade de cancelar ou mudar a data do GP do Catar. Então, a gente vai acompanhar esses desdobramentos. Mas a gente falou de 2 pilotos de destaque esse fim de semana, líder e vice-líder do campeonato. Eu queria me ater agora àquele que para mim foi o terceiro nome do fim de semana. Me surpreendeu muito. Jorge Martin. Porque é o cara que teve 2 dias de pré-temporada e já entregou um monte. O Martin é, nesse momento, o 4º colocado no campeonato, foi 4º colocado na corrida, foi 5º lugar na sprint. Eu, pelo menos, não esperava o Martin nessa situação já no início do campeonato. Eu também, e eu acho que, esbarrando no que eu tava falando do Mark Marques, quando ele olha, tudo que ele quer é uma implosão ali na Aprilia, assim, Martin, vai. Eu, se fosse ele, pegava ele pelo ombro, assim, falava, meu amigo, pra cima deles, porque assim, Martin versus Bezzecchi, Martin versus Bezzecchi na Aprilia tem um valor muito importante de mercado pros dois ali. Sim, vamos lá, há 1 ano antes da queda do Martin, antes de qualquer lesão, antes de qualquer coisa, que a queda foi muito imediata, né? Mas assim, no momento ali da assinatura do contrato, que é o número 1, não só da Aprilia, o número 1 na moto era o Martin. Sim. E campeão, rápido e tudo mais, era uma coisa meio inquestionável. Assim, ele é o 1, o Bezzecchi é bom, legal. O Bezzecchi tá grandão.
A gente sabe que esse esporte, qualquer esporte, mas esporte individual, tênis, Fórmula 1, MotoGP, natação, atletismo, esbarra num negócio chamado confiança. Confiança é uma força invisível que você não sabe quando ela chega e quando ela vai embora. Assim, se o Martin, um resultado desse, tem que estar grandão com ele mesmo, falando, opa, tô aqui. É o 100%, é o novo 100% dele, que a gente não sabe qual é, e mesmo assim foi bem. Cara, o Bezek tá embalado. Uma, duas corridas que o Martin ande muito pegadinho, não tô nem falando ganhar. O Bezek já fica, o cara tá aqui, e já fica aquela coisa. Por isso que eu acho que o Acosta, KTM, se ele começa a nadar de braçada internamente na KTM, pra ele é ótimo, porque daí ele vira grandão na KTM, a KTM precisa. Ah, se ele anunciar contrato depois, que vai pra outra montadora, dane-se. A KTM a gente tava discutindo no ano passado e ainda uma solução muito complexa, muito maior do que MotoGP. Assim, estamos falando de mercado, de venda de moto, tudo. Existência. Então, se o Acosta começar a andar para liderar o Mundial, quem é que vai falar, nossa, ele assinou com a Ducati, seja lá com quem for? A Aprilia não. A Aprilia, hoje a gente olha, é o cenário mais potencialmente... Tá longe, hein, gente? Eu só tô falando, a gente olha e fala, aqui tem um potencial. Onde você coloca uma taxinha, tipo o jogo do War, 3 bolinhas pra ter um clima efervescente, uma guerra interna. Mas é lá. E o Martin, eu tô contigo. Pra mim foi muito surpresa positiva vê-lo tão consistente, tão bem andando ali na frente. O que eu acho ótimo. Gente, a primeira etapa pra gente imaginar esse campeonato é maravilhosa. Tomara seja assim. Porque a gente vai chegar etapa por etapa sem saber um catso do que vai acontecer. Tipo assim, você vai chegar pra mim a semana pré-Goiânia. Felipe, qual a sua expectativa? Eu sei lá, cara. A minha expectativa é ser feliz. Ô, Fausto. E o Felipe falou da situação, sendo que existe um contexto de mercado grande ali na Aprilia, né? A gente tem um Pecco que provavelmente já está assinado com a Aprilia, prestes a anunciar. Ele mesmo falou isso na pré-temporada. O Martin, que vai ficar sem a vaga ali, não tem muito que ficar pensando na política da boa vizinhança. Ele realmente pode ir pro fight à vontade. Pois é, o Martin eu acho que pode refazer o que foi o Jorge Lorenzo em 2018. Né? Porque se o Acosta está saindo da KTM, não é porque a KTM queira, é porque ele quer sair, quer ir para a vaga do Bagnaia. E o Bagnaia, nesse jogo de dominó, vai para a vaga do Martin. Num contrato que se fala, a imprensa italiana não costuma errar nesse tipo de... Quando crava, não costuma errar, um contrato de 4 anos. Então não tem vaga para o Martin. Porém, o Martin foi ele mesmo que causou o mal-estar, né? Diferente do Lorenzo. O Lorenzo foi meio que chutado, né? Como o Loris Capirossi, como o Casey Stoner, foi meio chutado, porque a Aprilia, a Ducati não tem muitas meias medidas, ela quer resultado imediato, não tem rua, né? Já fez isso com vários pilotos. Então o Martin está numa situação de provar para a Aprilia que se ele quiser, ele ganha tudo, ele pode fazer isso. Porém, ele tem uma tendência, ao longo da carreira, de tomar um capote. Espero que isso efetivamente não aconteça. Mas já aconteceu no passado. Porém, ele tem ritmo. Ele mostrou ritmo na Hungria quando foi quarto. Sem treinar, sem nada, foi lá e fez um top 4. Ontem andou muito bem. Poderia ter chegado ao pódio, né? Os pneus foram um problema imenso. Falei na transmissão, acho que o fornecedor é o último ano de fornecedor, gastando a fortuna que eles gastaram para ser fornecedor único, o empenho é menor. Aliás, os pneus que vão ser usados no Brasil são os mesmos pneus que foram usados lá na Tailândia. Porque aqui se espera a temperatura alta também. A gente viu uma foto, vocês devem ter visto uma imagem do pneu do Bagnaia na lona. Quem falou isso? Acho que o Mirro, alguém falou isso, o Raul Fernandes falou isso. Cara, minha moto patinava de quinta, de sexta na reta, patinava na parte central do pneu. E a foto do pneu do Bagnaia mostra isso. A foto do pneu do Raul Fernandes, a imagem que eles taparam rapidamente, era esfacelado. Então a gente vai ter essa dificuldade, eles vão ter essa dificuldade aqui no Brasil também. Então acho que o Martin tem
tudo para fazer uma grande temporada, não pode se empolgar e se machucar novamente. Não pode. Né? Já o Acosta quer provar, é uma outra situação. E a KTM tem orgulho, você viu a festa que fez a KTM? A KTM tem um orgulho inédito, sem precedentes, de ganhar uma corrida no sábado, liderar o campeonato no sábado, fazer um segundo lugar no domingo, conquistar 32 de 37 pontos possíveis e sair da Tailândia líder. Nem o mais positivista, guru lá da Áustria imaginaria uma situação dessa. Né? Então, que a Aprilia é mais forte, o conjunto é melhor que o da KTM? É melhor. Mas a KTM avançou o suficiente para deixar o Acosta brigar por pódios, quem sabe, e ele vai dar tudo que tem para brigar por uma vitória num GP completo, e a vitória dele na sprint ele ficou meio assim, não foi uma vitória merecida, e ele ainda falou uma outra coisa interessante, se fosse eu teria feito o mesmo na curva 12, né, o que aconteceu com ele. Então, a Aprilia é um pacote mais completo, a KTM avançou, e a Ducati precisa vir à noite, e o Dalinha já deu a entender que vai fazer isso, para melhorar os pequenos detalhes para chegar no Brasil, dando uma moto para o Marques, né? Para o Marques, para o Di Giannantonio, para o Alex Marques e até para o Bagnaia, que também está cumprindo aviso prévio, uma moto que possa fazer frente à Aprilia e possa fazer frente ao entusiasmo da KTM com esse início de temporada. Eu queria que você falasse o Raul Fernandes, o Fausto, assim, piloto talentoso, foi muito bem no fim de semana, só a expectativa. O que você acha que é o potencial dele? Qual pode ser o papel dele nesse Mundial, Fausto? Eu acho que ele pode rivalizar com o Martin. Ele sofreu uma queda no aquecimento, tá com o tal ombro que ele deveria ter operado, não operou, não sei porquê, mas fez 2 pódios seguidos pela primeira vez na carreira, fez pódio lá no final, fez 3 pódios, ele teve uma vitória na Malásia também, então ele está numa grande fase e tem que controlar o temperamento, né, para poder, é a mesma coisa, eu acho que ele pode rivalizar com o Jorge Martin e eles têm um temperamento parecido. Acho que ele está num grande momento. Acho que o Ogura corre por fora nessa segunda posição da KTM, porque é muito cerebral. Repetiu o resultado dele no ano passado, que foi o melhor resultado dele na temporada, 5º lugar, e pode surgir como uma força. Ele é estilo Dani Pedrosa, ele é estilo Diogo Moreira. Ele não esquenta, ele não se preocupa, ele não fica nervoso, e isso é uma grande vantagem. E se a gente olhar o quadro do campeonato, tudo bem, são 4 Aprilias perseguindo a KTM do Acosta, sabe-se lá como. Mas a 6ª colocada, como você falou, o Felipe, é uma KTM do Binder que estava rifado, totalmente rifado, mas acordou. Ele falou, se a minha moto consegue ir lá bater guidões com o Marc Marquez, a gente queria ver o quê? Bezzecchi contra Marques. Vimos 2 voltas no sábado e não vimos no domingo, que o Bezzecchi sumiu na primeira curva e foi embora. Mas poderemos ver não só Bezzecchi contra Marques, mas contra Acosta contra Bezzecchi e Marques, Martin eventualmente, Raul Fernandes eventualmente, Ogura eventualmente, até o Binder, né? E esperamos que o Bagnaia se recupere. O Di Giannantonio está em grande fase. Franco Morbidelli avançou muitas posições, não larga bem, né? Eu acho que eles foram especialmente os 6 primeiros colocados, os 5 primeiros colocados. O Marques está em 8º no campeonato. O Marques está em 8º, está atrás do Di Giannantonio. Todos esses podem, quando a gente falou, tem 8, 9 pilotos para brigar pelo pódio ou por vitória, não estávamos errados. Né? E esperamos que tenhamos o mesmo número de pretendentes ao pódio e ao topo do pódio também em Goiânia. Agora, vamos falar de um motivo que nos dá muito orgulho. Diogo Moreira, que estreia fantástica do piloto brasileiro, competindo com um grid de muito mais experiência na categoria do que ele, vai lá, 13º lugar, conquista os primeiros pontos, mesmo 13º lugar que ele fez na corrida sprint, então manteve a consistência de resultado. Felipe, o que dizer dessa estreia do Diogo, pontuando já na primeira corrida? Eu acho que foi incrível. Assim, os pontos por si só falam, mas mais do que isso, porque os pontos poderiam vir numa circunstância, óbvio, houve ali abandonos, mas ele já estava na zona de pontos.
assim, ele bateu roda com gente boa, cascuda, só tem faixa preta ali, então vamos lá, Morbidelli larga mal, cai pra trás, ele disputa ali, ele anda na mesma balada do Zarco, por exemplo. Sim, chega a andar na frente em uma parte da sprint. Cara, eu acho que é isso que você tem que observar, assim, qualquer categoria de velocidade, quando ou um novato, ou um cara muito jovem, é parceiro de gente rodada, experiente, e anda na mesma balada, isso é algo muito sensível. Porque assim, tem muita coisa para administrar. Ele citou a questão dos pneus, que o Fausto acabou de passar. Os pneus iam embora. A gente viu como o Diogo na Moto2 foi evoluindo isso, essa administração de pneus. Ele fazia sempre primeiro 3/4 de prova mais forte. Tinha uma queda nas primeiras 3-4 etapas. Depois que ele dominou isso. E assim, a gente não viu isso, assim, na primeira etapa, dele andando bem, depois despencando e todo mundo indo embora. Não. Assim, eu fico até... Óbvio que os pontos são muito relevantes, é um dado histórico. O Brasil volta a pontuar no Mundial de MotoGP. Mas eu fico mais com o ritmo. Assim, o ritmo dele em comparação aos outros é um ritmo de quem sabia o que estava fazendo. E mesmo tendo toda essa curva de aprendizado que ele vai ter, o ponto de partida é bom. Então, indo para a comparação da bateria, que a gente falou do 100% do Max, a bateria do iPhone, o gráfico tem um ponto de partida. Então, quando a curva de evolução tá ali, né, a parte lateral aqui do gráfico tá no 1, pode subir para 10. Legal, olha que super evolução. Agora, quando sai de 10, pode subir para 100. Então, na mesma proporção. Então, ela é algo muito sensível. O ritmo dele, para mim, foi um ritmo, eu diria até surpreendente. Se você perguntar se eu esperava mais ou menos... Não, eu esperava coisas boas porque eu confio muito no Diogo, mas se a gente define um sarrafo de 50% para mais ou para menos, eu achava que a chance de ser uma prova pior era maior do que melhor. Então eu acho que ele atingiu um resultado absolutamente satisfatório. Eu tô contigo nessa também. Semana passada, quando a gente fez a prévia, né, a gente analisando a pré-temporada do Diogo, o Fausto mesmo falou, né, foi uma pré-temporada excelente. Aí eu ficava assim, foi muito bem na pré-temporada, ele é muito consistente, mas agora é pra valer, todo mundo na corrida, e mesmo assim, ele manteve o nível de performance. Fausto, sua visão sobre a estreia de Diogo Moreira na MotoGP? Achei muito boa a estreia do Diogo. Muito boa. Achei muito bom desde a pré-temporada. O Diogo teve uma queda. O Pesek teve 3 no sábado. Né? O Diogo pontuou, fez 3 pontos. O Chantra, ao longo da temporada inteira, fez 7. Né? Então, não dá para comparar com o Chantra. Mas comparando com o Zarco, né? O Diogo, na distância total da corrida, ficou a 25 segundos. Foram 26 voltas, ou seja, ele ficou a menos de 1 segundo, né, durante a corrida inteira, com desgaste de pneus, em relação ao vencedor, Marco Bezzecchi. Em relação ao Zarco, ele ficou a 5 segundos do Zarco, em 26 voltas. Né? Então, uma distância muito pequena do Zarco, que tem a mesma moto, uma intimidade com a moto. Há quanto tempo que o Zarco está lá? Pelo menos umas 3 temporadas, né? Ou 4, né? E tem 35 anos, né? Então, assim, acho que o Diogo foi muito bem, não caiu, levou a moto intacta até a linha de chegada, estava sem moto reserva na pré-temporada, e conseguiu lidar bem com isso, conseguiu lidar bem com a tensão da estreia, né? E acho que ele vem para o Brasil satisfeito com o que fez até agora. Ele mesmo se declarou muito satisfeito. A gente tinha falado aqui no podcast e também nas conversas com o Felipe. Qual é a missão do Diogo nessa primeira corrida? É pontuar, bicho. É pontuar. Pontuou. Pontuar é 15º que marca um ponto. Ele fez 13º, deixou o Quartararo para trás, deixou todas as Yamahas para trás, andou, deixou o Vinhales para trás, deixou pilotos campeões mundiais, foi bem, não foi direto para o Q2, mas fez um bom Q1, né? E tá pegando quilometragem. O Mark Marques tem uma simpatia grande por ele. O Mark Marques puxou ele ao longo do fim de semana, né? E vai puxar outras vezes, né? Porque o Mark Marques agora está se sentindo um pouco ameaçado para 2026, não 2026, mas para com a chegada do Acosta, né? Então, e o horizonte do Mark Marques é menor. Então, acho que o Diogo tem a simpatia geral do paddock. A próxima corrida é no Brasil, os holofotes vão estar em cima dele. Ele não se impressiona com isso, como o Ogura não se impressiona com o Grande Prêmio do Japão. O Diogo, eu sei que vai lidar com essa situação com a maior serenidade possível, né, porque é um garoto, e
sendo um garoto, um jovem, foi muito bem e irá cada vez melhor. Isso foi um ponto de partida para ele, muito positivo e plataforma de lançamento para maiores conquistas, maiores avanços daqui para frente. São ainda 21 GPs, 42 corridas. Ele tem tudo para melhorar a cada etapa. Especialmente a gente espera ele na zona de pontos novamente. A missão é a mesma, zona de pontos no domingo e aprender o máximo no sábado para lidar com a moto em condições muito diferentes. Acho que o Diogo está em grande fase, confiante, e a confiança, como diz o Felipe, como diz você, Guilherme, é a base de tudo. Fausto, agora vamos falar um pouquinho da Yamaha, a estreia oficial do motor V4. A gente teve Quartararo e Alex Rins fechando a zona de pontos, né? Quartararo em 14º, Rins em 15º, depois a dupla da Pramac, o Toprak na estreia dele na MotoGP em 17º, Jack Miller 18º. O que tirar desse primeiro fim de semana do projeto da nova M1 de motor V4? Empenho máximo, né? A gente vai tirar um empenho máximo. O Paulo Pavese falou pela Yamaha. Nenhum piloto falou pela Yamaha, só o Pavese, né? E ele disse que nos falta 1 segundo. Porém, se nós formos ver a nossa distância completa da corrida sprint, nós ficamos com o mesmo tempo que ficamos no ano passado, com 4 em linha. Então, isso é um alento. Pequenos passos, né? Pequenos passos dando a Yamaha. É claro que a gente espera uma Yamaha muito forte, e a presença do presidente mundial da Yamaha no box na Tailândia, saindo do Japão, mostra o quanto eles estão empenhados em avançar. E irão avançar como a Honda avançou, eles têm avançado, porque tem recursos para isso. Por isso que surpreende para nós, né, para nós que estamos acompanhando, o avanço que fez a Aprilia. A Aprilia fez um avanço. O orçamento da Aprilia é uma fração do orçamento da Yamaha, né, e a Aprilia avançou demais. Então, isso pode dar à Yamaha, aos japoneses, uma vontade extra de brilhar daqui para frente. Eu acho que a Yamaha, na segunda metade da temporada, pode trazer resultados mais consistentes, né, e levar esse aprendizado, esse desempenho crescente até o final do ano. O Dovizioso, como a gente acabou de falar, vai fazer um teste em Jerez com o Toprak Razgatlioglu. Não foi o melhor momento para o Toprak entrar na MotoGP, porém, ele está o quê? Esperando ansiosamente a chegada dos pneus Pirelli, com os quais ele tem mais intimidade. Porém, o Toprak também mostrou progressos, né? Também avançou em relação à diferença de tempos da pré-temporada. Então, a Yamaha, esperamos, se junte às outras marcas para brigar de igual para igual no futuro próximo, e futuro próximo que eu entendo é 2027. Felipe, o Fausto inclusive faz uma análise, na minha visão, correta. A Yamaha é a única que ainda tem a liberdade de desenvolvimento da moto por conta do sistema de concessões. Por mais que seja o último ano desse regulamento atual, tem que aproveitar e continuar trabalhando em cima da moto, que, querendo ou não, são ensinamentos que podem ser aproveitados, inclusive para 2027. Não, sem dúvida, sem dúvida. E é um ponto muito importante que eu acho, é esse binômio entre ver rivais da Ducati evoluindo, especialmente a Aprilia. A KTM ainda vamos avaliar como serão as próximas etapas, e isso ter esse cheirinho do, olha, Ducati deixou de ser imbatível, vamos pro jogo, tendo o orçamento que tem, né? Eu acho que é isso, ver as outras evoluindo e sabendo que você tem mais recursos, e aí é realmente uma questão de otimizá-los. Acho que como a gente já debateu aqui, que o mercado de pilotos pode ter uma temporada bastante agitada, eu acho que isso pode ser uma coisa difícil para a Yamaha, no sentido assim de... O Fausto na abertura falou dos pilotos não terem dado entrevista, porque assim, se o Quartararo cansa, começa a falar, aí é aquela coisa de não estar remando para o mesmo lado. Eu acho que isso é uma questão que a acompanhar essa relação fábrica/pilotos, como será esse desenvolvimento ao longo de 2026. Agora, a gente está falando de um esporte, e aí o automóvel, o esporte a motor como um todo, de sacadas, de melhorias, de achar caminhos. Gente, é trabalho, tem que trabalhar para conseguir andar para frente. Vamos ver, assim, a Yamaha não pode esquecer
que fez pole no ano passado. Muitas, inclusive. Várias. Que teve um momento que a gente falou, opa, e esporte ao motor é isso, né? Você vai pra frente, você vai pra trás. Então assim, tava ali. O Quartararo perdeu uma corrida o ano passado por abandonar, era dele. Né? Fala, por uma falha técnica. Exato. Sim. E assim, numa época que outra montadora não tava ganhando além da Ducati. Pra ganhar precisava dar muito rabo. O Quartararo esteve para ganhar corridas sem rabo nenhum. Sim, era muito pelo contrário, ele perdeu normais. Por azar, exato. Então, no seco. É isso, não teve rabo nenhum, foi performance. Então, gente, isso não tem um ano. Então é isso. Gente, agora vamos falar das categorias de acesso, porque também correram na Tailândia, também tivemos boas disputas. E, Fausto, na Moto2 parece que começou um pouco com uma vibe de 2025, vitória de Manu Gonçalves, mais uma. Será que dessa vez o Manu Gonçalves consegue brigar pelo título? E terminando o pódio, né? Izan Guevara foi o segundo, Dani Olgado foi o terceiro e o Davi Alonso acabou abandonando. Mas o que falar dessa corrida da Moto2, mais uma de Manu Gonçalves? Pois é, foi uma corrida preocupante, né? Porque a gente teve 2 bandeiras vermelhas, teve 3 largadas, teve acidentes sérios, né? As motos rendem iguais e as motos andam muito, né? Então, tivemos o coitado do Olgado, né? Fez 3 largadas na ponta e acabou não vencendo, né? Mas o que mais preocupou foi o acidente do Salak com o Davi Alonso, né? Que passou por cima da cabeça do Davi Alonso. Felizmente, o Alonso está bem, mas o anjo da guarda dele trabalhou forte. O Gonçalves é o vice-campeão do mundo, né? O campeão subiu, o vice-campeão é o favorito, né? A gente lá na Moto3 também tem. Qual é o favorito? É o Máximo Quiles, né? Que os outros subiram. Então, acho que o Gonçalves começou muito bem, defendendo. E o problema todo foi causado pelo companheiro. O problema do acidente do Alonso foi que a moto do Ajus teve um problema, apagou, estava devagar e pegou, encheu, e o Salak passou por cima. O Alonso encheu a moto do Ajus e o Salak passou por cima dele, né? Então foi uma situação muito perigosa, muito difícil. O Manu está andando muito bem, tem a confiança sempre lá em cima. Acho que ele tem excesso de autoconfiança e talvez isso o prejudique, mas dessa vez deu tudo certo para ele numa corrida caótica, né? Porque a corrida acabou sendo reduzida na terceira largada para 7 voltas, e aí o risco é muito maior, né? Eram 22, passaram para 19, né? 15, depois passaram para 7. Aí, o risco, que numa corrida curta, ou você vai com tudo e seja o que acontecer, ou você não consegue ultrapassar, porque você não tem tempo, né? E a dificuldade do Diogo é maior na sprint por causa disso, ele não tem experiência e ninguém poupa nada, todo mundo com pneus macios. Mas é a vitória justa do Manuel Gonçalves, que parte como líder do Mundial. A gente já viu esse filme no ano passado, quem pode removê-lo de lá, né? A gente tem alguns nomes, especialmente o acidentado, né, o Alonso, o Olgado também andando muito bem, outros pilotos que podem eventualmente brilhar, mas em consistência, o Gonçalves começou muito bem e isso aumenta ainda mais a autoestima dele, que já é no teto, né? Então acho que o Gonçalves parte como a gente tinha pensado no papel, na pista, como favorito ao título. Falta tudo, né? Mas é favorito. Bem, se na Moto2 a gente teve aquele que, em teoria, é o favorito ao título ganhando, na Moto3 isso não aconteceu, porque a vitória não ficou com o Máximo Quiles, ficou com o Davi Almansa. O Almansa venceu com Quiles em segundo, Valentim Perrone na terceira posição. Fausto, que é analisada a corrida da Moto3 abrindo a temporada, Quiles em segundo. Corrida sensacional, né? A Moto3... Quem não acorda cedo para ver a Moto3 ou não vai ao autódromo, podendo ir ao autódromo para chegar cedo e ver a Moto3, perde demais. Perde muitas vezes a melhor corrida do dia. Aliás, ontem foi a melhor corrida do dia, né? A Moto3 foi a melhor corrida do dia. A sprint de sábado foi talvez a melhor corrida do fim de semana, pelas disputas que teve, o Acosta passando, todo mundo passando, mas a MotoGP foi um passeio do Bezek. Na Moto3,
a corrida foi decidida em cima da linha de chegada por 3 milésimos de segundo e uma vitória inédita do Davi Almansa, que só tem 20 anos, sempre teve dificuldade, entrava como substituto e tudo mais, está numa equipe muito boa, aliás, a equipe do Peter Otto, né, a Intact GP, que venceu na Moto3, venceu na Moto2, ali eu não gosto muito de falar nisso, mas as motos pretas e vermelhas venceram as 3 no domingo. Venceram todas, né? E parabéns ao Almansa, isso vai certamente abrir a porteira para ele ganhar mais confiança e, quem sabe, brigar por um título que parece ser do Máximo Quíris. E queria destacar também a atuação dos argentinos, né? Nos treinamentos tivemos 2 argentinos, o Perrone, que já é uma realidade, foi ao pódio ano passado, na sua primeira temporada, também é candidato, dependendo do controle da mente, da estratégia de corrida, e o Morelli, que também andou forte, não acabou no pódio, mas andou forte ao longo do fim de semana. Então, Cone Sul bem representado, temos o Davi Alonso, já campeão mundial, e temos o Perrone também fazendo uma grande prova, mas o dia foi do Almansa e o Quíris ficou com um sorriso amarelo. O Quíris, que é protegido do Marc Marques, é empresariado pela Vertical, né, que é a empresa do Marc Marques, né, que sinaliza que pode continuar no paddock ou como dono de equipe ou como empresário. Quem não quer ser empresariado pelo Marc Marques, assim como quem não quer fazer parte da Academia de Pilotos VR46. Então, parabéns ao Almansa, que furou um bloqueio, conseguiu uma vitória inédita e derrotou o fã favorito, não só a corrida, mas ao título, por 3 milésimos de segundo, em cima da linha de chegada, e uma chegada como a gente queria. Então, para mim, a Moto3, como corrida, foi a melhor do domingo na Tailândia. Minha gente, MotoGP, Moto2, Moto3, bem debatidos aqui, entregando boas corridas lá na Tailândia, boas disputas. Agora, Felipe, quero agradecer muito a tua presença, vou te liberar e o Fausto, a gente vai continuar aqui para falar, inclusive de Goiânia e de off-road, mas eu queria que você fechasse com uma questão. Epa. A próxima corrida no Brasil. O que esperar? Geral, como você tá está louco? esperando essa próxima corrida no Brasil? Não, então eu vou absolutamente para um ponto pessoal. Estou muito ansioso para acompanhar a corrida. Não vou nem entrar o que eu espero. Bezek, Marques, Martin, Bagnaia, Yamaha, Honda, Ducati, Aprilia, KTM, a Costa. Não, eu estou muito feliz em viver essa história. Eu acho que a grande beleza de ser jornalista é ter o privilégio de acompanhar grandes feitos, grandes marcos, seja do ponto de vista de atletas, seja do ponto de vista de marcas, seja do ponto de vista de eventos. E vem aí um grande evento. Então eu estou muito ansioso. Acho que a primeira etapa na Tailândia só aumentou essa ansiedade, porque vem com tudo, né? Esse enxame que eu falei aí, juntando todas as montadoras. O brasileiro vai ter uma grande oportunidade, tomara as pessoas se divirtam. Isso aí, a gente vai acompanhar tudo e mais um pouco desse GP. Felipe, quero agradecer a tua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Um abraço, Fausto. Abraço, Felipe. A gente teve um recorde de público lá na Tailândia, Felipe. 228.228 pessoas ao longo do fim de semana. Vamos bater essa marca em Goiânia. Tenho certeza que isso vai acontecer. Eu perguntei para o Felipe sobre o GP do Brasil porque tivemos nesse último fim de semana um evento fundamental para a realização do GP do Brasil de MotoGP daqui a 3 semanas em Goiânia. O circuito precisava da homologação e passou pela homologação nesse último fim de semana com o Desafio dos Campeões, um evento especial, 4 corridas de classes ligadas ao Moto 1000 GP, para poder testar e comprovar que a estrutura do GP, do Autódromo Internacional Ayrton Senna, está pronto para receber a MotoGP daqui a 3 semanas. Vamos lá rapidinho com os resultados. A classe principal, que foi a GP 1000, vitória dominante do Eric Granado, mais de 13 segundos de vantagem para o Max Scheib em segundo, e o Thelmana em terceiro. A GP 1000 Light, tivemos a vitória de Rica Camargo com Davi Gonçalves em segundo e o Juliano Ferrante em terceiro. Na GP 600, vitória do Mário Salles, Pedro Valientes foi o segundo colocado, Cauã Rodrigues em terceiro, e na R3 Talent tivemos a vitória do Vitor Hugo, vitória apertadíssima, 8 milésimos só, à frente do Heitor Ourinho, com Valentino Milioni na terceira posição. Fausto, agora passou o teste, temos a homologação do circuito. Qual a importância, aliás? Explica pra galera do porquê que a gente tem que ter esses eventos, teste, como forma de homologação de circuito.
Pois é, a homologação é fundamental, né? Então, os comissários da FIM avaliaram toda a estrutura de boxe, deslocamento dos pilotos, o comportamento dos fiscais, a organização, a torre de cronometragem, a eletrônica, as comunicações, claro, o asfalto, né, as áreas de escape, isso tudo foi avaliado com rigor, é o maior índice de dificuldade, é o maior índice de exigência em todas as modalidades que a Federação Internacional de Motociclismo chancela, e ela chancela mais de 50 modalidades diferentes de competições. Então, foi uma vitória da organização, foi uma vitória, sobretudo, da Confederação Brasileira do Motociclismo, do governo de Goiás, que fez um investimento necessário para nós termos o melhor autódromo da América do Sul, disparado. Vai receber a competição de automóveis e tudo mais, porém é o melhor autódromo da América do Sul, disparado. Então, a gente vai ter, depois dessa homologação, o evento máximo do motociclismo esportivo, e parabéns a todos que competiram no desafio que homologou a pista, portões fechados, mas tivemos transmissão ao vivo, disputas ferrenhas, né? O Eric Granado sobrando na turma, como de hábito aqui no Brasil, mas nas outras categorias, os pilotos, não só o Eric, mas todos os pilotos estavam muito animados, entusiasmados e orgulhosos de estarem onde estiveram, onde competiram ontem. Então, parabéns a todos que, de alguma maneira, contribuíram para que reuníssemos os recursos necessários para fazer um autódromo exemplar, modelar, que serve de exemplo para outras praças, para outros países que pretendam organizar competições de motociclismo em grande porte. Tivemos pilotos de toda a América do Sul participando. Vamos ter daqui a 18 dias o primeiro treino do Grande Prêmio de Goiás. Então, parabéns a Goiás. A gente sabe o quanto é difícil que isso aconteça. Tivemos tentativas em Brasília, tivemos tentativas no Rio de Janeiro, tivemos tentativas em outros países da América do Sul e conseguimos agora recuperar a nossa data com uma cereja do bolo, né? com um adicional, com um piloto brasileiro campeão mundial largando na principal categoria. Então, a festa que foi ensaiada em Goiânia, a portões fechados, vai ser assistida por uma multidão de pessoas que gostam de moto, não só no Brasil, mas em todos os países da América do Sul, América Latina, América do Norte, que vão vir para cá assistir essa grande competição. Esperamos que o tempo colabore. Tivemos umas chuvas, né? Goiânia é sujeito a esse tipo de mudança de clima, e isso é incontrolável, mas na parte controlável, na parte que nós podíamos trabalhar com precisão, o preparo foi feito e é admirável, é exemplar, merece aplausos ao vivo e também durante o fim de semana de corrida. Tá chegando a nossa vez. Como o Fausto falou, 18 dias para o primeiro treino livre do GP do Brasil em Goiânia. E claro, as próximas 2 edições do Podcast, né, antes do início das atividades lá, a gente vai falar muito ainda sobre esse GP do Brasil, que vai ser mais do que especial. Mas agora vamos trocar o motociclismo de pista pelo motociclismo off-road. Pode rodar a vinheta aí. Hora da gente falar então de tudo que acontece no off-road, começando com o espanhol de motocross, porque tivemos representante brasileiro e representante brasileiro mandando muito bem. Foi a primeira etapa da temporada 2026 lá em Zaragoza. Já era para ter sido, inclusive, a segunda etapa da temporada, mas a primeira acabou sendo adiada por conta das chuvas. E olha, tivemos 4 pilotos da Yamaha no grid. Destaque para o brasileiro Betibúrcio, que é o piloto da equipe Yamaha 115 M78, essa parceria tripla da Yamaha com o Carlos Campano e o Alan Douglas da Missão 78, mas tivemos também Salvador Pérez e tivemos os irmãos Yannis e Carlis Reissulis, e olha, todo mundo mandou muito bem na etapa, na classe MX2. O Yannis Reissulis dominou, venceu as 2 baterias, e o Betibúrcio, Fausto, fez 2 P4s na mesma classe. O B, que ainda é jovem, tem toda uma trajetória pela frente, mas já começa lá na Europa mostrando o resultado.
Pois é, o B andou muito bem. Eu vi algumas passagens. O B não conseguiu boas largadas, mas veio crescendo. A pista era muito difícil, saltos enormes, bastante árido o terreno. E o Bernardo andou muito bem, tomando contato com o motociclismo europeu. O motociclismo espanhol é muito forte. Os Reisulis, eu acho engraçado que parece coisa do Mussum, né? O Carlos Reisulis, Janis Reisulis, eles são pilotos oficiais Yamaha, né? Então andaram muito forte, mas o B nos representou com brilhantismo. Ele só tem 18 anos e essa disputa do campeonato espanhol serve para que ele se aclimate para competir no campeonato europeu nos fins de semana de corrida do campeonato mundial. Então, acho que estamos muito bem representados. Esse início foi muito bom, né? Poucos acidentes, levando a moto até a linha de chegada nas duas baterias, e que vem muita mais coisa por aí, que venham mais conquistas, que venham avanços na classificação para o nosso piloto, que de cara já fez um top 4 num campeonato dos mais fortes, um campeonato que serve de treinamento para vários pilotos que competem no Mundial, inclusive os irmãos Reisulis. É isso aí, ó. A gente tem aí alguns depoimentos do Betibúrcio, do Salvi Pérez y también do Carlos Campano. Confere ahí. Hola a todos, ya hemos terminado aquí la primera prueba del Campeonato de España en Calatayud. Bueno, un fin de un poco extraño, ya que la primera carrera del año siempre cuesta un poco más que las demás. Pero bueno, no está mal, he conseguido hacer quinto y séptimo, si no me equivoco, y nada, no está mal. Estoy contento con el trabajo que estamos haciendo, el equipo, las motos muy potentes. E, bueno, nos vemos dentro de 2 semanas em Malpartida. Fala pessoal, beleza? Terminamos a abertura aqui do Espanhol. Minha primeira corrida da temporada, foi muito bom. Tivemos muitos pilotos do Mundial correndo aqui já, então foi uma preparação 100%. Não tive uma boa saída nas duas largadas, mas consegui um bom ritmo. Terminei as duas em 4º lugar. Muito bom, agora é fazer os ajustes, consertar os erros e preparar para a próxima. Valeu, galera, abraço! Fala galera, estreia da nossa nova equipe aqui no Campeonato Espanhol, Calatayud. Primeira etapa do campeonato, na verdade que muito feliz, tudo deu certo, como equipe foi um orgulho ver os pilotos hoje acelerando do jeito que aceleraram. Estão bem preparados, acabou o Bernardo em quarto, a sua bateria, largando de atrás, brigando muito com o ritmo dos caras aí. Evoluiu muito durante o final de semana. Salvador também passou dificuldades e conseguiu chegar para frente. Um quinto na primeira, na segunda ainda caindo, chegou aí pertinho. Na verdade que muito feliz. Daqui a 2 semanas a próxima, nos vemos lá. É isso aí, esses foram os nossos representantes, estão mandando bem demais lá no Espanhol, que é a próxima etapa, inclusive, 14 e 15 de março em Cáceres. E claro, a gente vai ficar de olho acompanhando tudo que tá rolando lá. Agora, Fausto, trocando a Europa pelos Estados Unidos, hora de falar de AMA Supercross, 8ª etapa da temporada 2026, e uma etapa mais do que especial, afinal, a etapa de Daytona, uma grande festa lá em Daytona, para um resultado histórico na 450 SX, e Eli Tomac venceu e se tornou o maior vencedor da etapa de Daytona, a 8ª vitória dele, uma vitória que inclusive veio suada, né? Teve que fazer uma prova de recuperação, Hunter Lawrence e Ken Roczen completando o top 3, e olha, uma disputa que tá embolada, né? O Hunter tem 171 pontos, o Eli Tomac 170, um ponto só separando os dois, e o Ken Roczen e o Cooper Webb completando ali empatados com 151 pontos cada. Pois é, foi a 8ª etapa do AMA Supercross, e a pista de Daytona é sempre desenhada pelo Rick Carmichael, o maior de todos os tempos, o GOAT, né, como eles gostam de chamar, agora comentarista junto com o Bubba, o James Stewart, que também é outra lenda do Supercross. O grande chefe dos fiscais foi ninguém menos que Jeremy McGrath, o rei do Supercross. Então, uma etapa das mais tradicionais. Antigamente, eu fui a essa etapa, era no mesmo fim de semana da Bike Week, mas como eles têm que mexer em toda a parte, né, do autódromo de Daytona, eles estão fazendo uma semana antes, né? Então, modificaram a pista toda. É uma pista, normalmente as pistas de Supercross, as voltas são em torno de 50 segundos. Essa pista, a volta era em 1 minuto e 15. Então, era uma pista majestosa, como sempre, cheia de dificuldades, pisos diferentes, 2 seções de areia, muito difícil de você dominar, terrenos diferentes na mesma volta, e tivemos
tanto na 250 quanto na 450, corridas memoráveis. Na 450, o Ken Roczen está andando muito bem, o Hunter também foi muito bem, né? E na categoria, na final, o Hunter saiu na frente, mas o Roczen imediatamente tomou a ponta, o Tomac saiu na 5ª posição e veio passando. Cara, ele passou o Webb e o Roczen na mesma... Não, o Roczen e o Hunter na mesma manobra. Pum, passou os dois, tá andando bem demais. O piloto da KTM, a moto dele tá voando e foi a 8ª vitória do Eli Tomac lá na Flórida. E ele celebrou com tanto fervor que o troféu era uma moto, né? E ele pegou o troféu assim, bateu no dedo, quebrou o dente. Eu vou mandar a foto. Ele quebrou o dente, levantando o troféu de tão feliz que estava. Não era para isso ter acontecido. Porém, e a coisa era o seguinte: chegou num determinado momento, quando o Roczen estava em segundo e o Hunter em terceiro, o Tomac tomaria a liderança do campeonato. Porém, o Hunter Lawrence, assim, está treinando com o Jet Lawrence, irmão dele, que está machucado, mas anda uma barbaridade, e o Hunter está cada vez mais veloz, conseguiu a ultrapassagem sobre o Roczen, e aí a classificação está, como você falou, 1 ponto de diferença, Hunter à frente do Tomac e o Ken Roczen, que também está andando forte, os dois veteranos contra o garoto australiano, o veterano alemão, o veterano norte-americano, contra o garoto australiano, que lidera por 1 ponto, pelo menos até a próxima etapa, que vai ser em Indianápolis, Triple Crown, né, com aquelas 3 finais curtas, pontos perdidos somados que viram pontos ganhos. Então, 3 largadas explosivas, corridas menores, mas que somadas fazem o resultado final. E quem se dá bem nesse tipo de competição é o Cooper Webb, que ganhou a primeira Triple Crown. Vamos ver o que vai acontecer lá em Indianápolis. Na 250, tivemos o Pierce Brown, que também está liderando o campeonato, teve uma lesão na vértebra, né? Voltou, está andando muito bem, andando forte. E o Yoshimoda, o japonês, que também teve lesão de vértebra, voltando, competindo muito bem, mas na final deu a Kawasaki do Seth Hammaker, que venceu a primeira na temporada. O Cole Davis, o piloto da Nova Zelândia, andando sempre muito bem, se machucou no ano passado, está voltando esse ano, foi o 2º colocado, e o Brown fechou o pódio na 250, com isso ele lidera 2 pontos à frente do Hammaker, com o Shimoda a 5 pontos dele. Ou seja, tanto na Costa Leste, que corre essa semana em Indianápolis, quanto na 450, que corre as 2 costas, né, o campeonato completo, o campeonato AMA Supercross, cada vez mais admirável, mais emocionante, e que venha a próxima etapa, que venha lá em Indianápolis, outras disputas no mesmo nível. É isso aí, reforçando o que o Fausto disse, próxima etapa do AMA Supercross, já nesse fim de semana em Indianápolis, no Lucas Oil Stadium. E sabe o que tem nesse fim de semana também, Fausto Macieira? Tem a abertura do Mundial de Motocross, MXGP vai começar a temporada 2026, e aqui do lado, em Bariloche, na Argentina. Fala pra galera um pouquinho o que esperar dessa disputa. MXGP, a gente sabe que o grid tem algumas mudanças, MX2 também vindo aí com boas disputas. Pois é, o Guilherme, esse ano houve uma mudança, não vai ser mais em Vila Langostura, né, lá na Patagônia, que foi considerada, acho que por mais de um ano, ou pelo menos por uma temporada, a melhor etapa do calendário do Mundial de Motocross. Eles mudaram a pista agora para Bariloche, perto do lago, uma pista de 1.800 metros, terreno arenoso, 18 saltos, um triplo morro acima, que é difícil de fazer, lembra Canelinha, em Santa Catarina, a nossa grande pista que recebeu o Mundial de Motocross. E vamos ter o Tim Geiser estreando na Yamaha, né? Pentacampeão do mundo. Vamos ter também o Jeffrey Herlings estreando na Honda, pentacampeão do mundo, enfrentando o campeão reinante, bicampeão mundial, o Romain Febvre, né, da França. Então vamos ter aí um duelo muito grande nessa abertura da temporada, que vai ter presença brasileira, pelo menos já confirmada, do Enzo Lopes. Vamos ver se outros pilotos alinham também nessa etapa que marca a abertura do Mundial de Motocross. Gostaria muito de estar por lá, infelizmente não vai ser possível, mas vamos acompanhar tudo pela TV e trazer as principais informações aqui no podcast, sempre com informações precisas e profundas sobre as principais competições no Brasil e no mundo.
Isso aí, com certeza, semana que vem a gente vai estar falando aqui sobre a abertura do Mundial de Motocross, como é que foi a performance do Enzo Lopes contra a galera do Mundial, vamos falar de AMA Supercross, vamos começar a fazer a prévia do GP do Brasil, porque sim, tá chegando a hora. Então, minha gente, fica de olho, porque esse mês de março promete ser muito especial aqui pro Podcast. E com isso, Fausto, chegamos ao final de uma edição parrudíssima, que falamos de muita coisa, de uma MotoGP que promete bastante em 2026, mas também do mundo das motos que está entregando muito desde já em várias categorias. Pois é, esse março certamente vai ser histórico, inesquecível. Já começou assim, né? A primeira corrida da MotoGP foi em 1º de março, o segundo GP completo é em 22 de março, em Goiânia, Goiás, Brasil, recebendo os ases da velocidade, com o brasileiro chegando como campeão mundial e estreante na classe principal. Vamos ter corrida no Brasil inteiro, na Argentina, no exterior, e a gente vai tratar delas com muito carinho, com muito cuidado, aqui no podcast. Então, fico muito satisfeito de participar desse programa. Agradeço a você, Guilherme, ao Felipe e a todos que proporcionaram esse espaço importantíssimo para o motociclismo esportivo no país do futebol. Valeu, rapaziada, aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, minha gente. Quero agradecer muito a todo mundo que acompanhou o podcast com a gente aqui. Semana que vem estamos de volta para falar muito mais desse mundo das duas rodas que tá entregando pra caramba em 2026. É isso aí, valeu e até mais.